Fala aí, galera! Mais um podcast do Supermed. Novamente com o professor Ronaldo Jordão Prestes. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Ilustríssima presença. Obrigado. O professor Ronaldo vem falar agora de Senhora do José de Alencar para o segundo exame. Eu sinceramente não sei se eu falo senhora ou se eu falo senhora, como era a prosódia da época. Aí, realmente não é da minha época isso aí. Você viveu isso, Ronaldo? Eu não cheguei a viver isso, tá? Voz Missê, da época do Voz Missê? Não me lembro, não, porque eu não peguei essa época do Voz Missê. Voz Missê, não? Não, mas o senhora é até interessante. O recato dizia para se pronunciar senhora e não senhora. E tem a ver com o senhor de escravos? Sim. Tem a ver com escravidão? Tem a ver com escravidão, vou falar daqui a pouco sobre isso, se o senhor me permitir. E o mais interessante é que pronunciava-se senhora quando mantinha com a interlocutora, já estou pensando no erotismo da quarta parte aqui do Alencar, no romance Senhora, quando mantinha intimidade com a pessoa e chamava a mulher de senhora. Senhora. Então, toda vez, mesmo? Então, por favor, quando você se dirigir a qualquer mulher e tiver que chamá-la por essa nomenclatura, tome cuidado, não fale senhora, fale senhora. A penhora dos bens? É isso? Exatamente. Quer dizer, estamos aí fazendo uma alusão aos anacronismos que até acontecem nessas obras aqui. Palavras realmente que são aqui nem se usam mais. Outra coisa que comento muito quando eu vejo uma aluna escrevendo com a mão esquerda, eu brinco, digo assim, você é canhota? Ela olha assim, sim, ela fica um pouco espantada pela minha pronúncia, canhota. Depois você está acostumado a ouvir canhota. A língua portuguesa prescreve que é canhota, o timbre é fechado. Então nós vamos analisar. Estranho, né? Fica estranho. Não fica estranho? Estranho porque nós... A prosódia? Não sei, não gostei. A prosódia já é estranho, né? Já é anacrônico, né? A prosódia é pronúncia, né? É. Então, quer dizer... mas é porque não estamos acostumados a falar canhota. Eu não consigo falar canhota. De tanto que eu incorporei, né, a pronúncia canhota, que eu não consigo falar canhota. Mas às vezes eu tenho que me adequar e falar canhota. Senão... Como eu tenho que aprender a falar tomate ou pode ser tomate? Pode ser, a gente já falou disso. Pode ser tomate, né? Pode ser. É porque eu falo leite, não falo leite. Você fala leite? Não, eu falo leite. Leite. Leite é muito. O leite é quente lá no dialeto meridional, né? Paraná, Catarina, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós aqui, a gente reduz o para ir, palataliza e fala leite quente. Normal, isso aí isso é variação fonética. Isso não constitui uma transgressão, uma norma culta. Maravilha. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta. Sim, senhor. Você viveu... Você não entendeu. Senhor. O xiste. Não, sim, senhor. Entendi. Assim, se fosse uma mulher aqui, eu teria dito sim, senhora. Daqui a pouco você vai dizer que é meu a século, aquelas coisas que você fala. Eu não né? falaria sim, senhora, porque eu não mantenho nenhuma relação de intimidade com a entrevistadora. Tá certo. Ronaldo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não viveu tempos de Revolução Francesa. Dizem por aí que sim. Revolução Francesa foi em 1789, mas eu tenho a impressão que você nasceu depois disso. Pouco depois? Nasci bem depois, já não foi. Bem depois. Bem depois. Por que eu falei de Revolução Francesa? Revolução Francesa de 1789, uma revolução burguesa, e pós-Revolução Francesa, com consolidação da burguesia, vem o romantismo. O romantismo chega no Brasil início do século XIX. Na primeira metade. É o início. Primeira metade, ele surge oficialmente em 1836, quando nós conquistamos a nossa autonomia literária. Tem um livro? Hein? Tem um livro específico, o início? O marco inicial do romantismo foi até de um poeta chamado Gonçalves de Magalhães, mas ele não teve muita notoriedade. Ficaram marcados o José de Alencar e o Gonçalves Dias. Porque eu achei que você fosse falar Gonçalves Dias, né? Não, aí você falou Gonçalves de Magalhães. Pouca gente conhece o Gonçalves de Magalhães. Ele apenas introduziu o romantismo, introduziu a estética romântica, é diferente. O Alencar e o Gonçalves Dias é que conquistaram a nossa independência literária, a nossa autonomia. Porque nós éramos uma colônia literária, né? Desde lá o quentismo, no final do século XVI, início do século XVII, até o movimento arcádico, o arcadismo, o neoclassicismo, século XVIII,
foram 2 séculos e meio de uma literatura brasileira que, na verdade, era portuguesa, trocando em miúdos, uma literatura portuguesa feita no Brasil. Aí nós conquistamos a nossa independência graças a esse homem, que nós vamos trabalhar hoje, do José de Alencar, e o maranhense Gonçalves Dias. Então, a literatura romântica se inicia no Brasil para valer, com autonomia, com uma identidade, em 1836. Gonçalves Dias, só uma parte, é das aves que aqui gorjeiam. Exatamente. É isso, exatamente. Certo. Mas é muito mais conhecido do que o de Magalhães, né? Sim, sim. Quer dizer, assim, o marco inicial, então, esse Gonçalves de Magalhães, mas as grandes obras do romantismo, não. Ela não está entre as grandes obras. Não. Mas Senhora ou Senhora está. Agora eu gostei de você, essa retificação. Para não ter erro. Está entre as principais. Sim. Lucíola também, que é do José de Alencar. Lucíola forma essa trilogia de romances urbanos do José de Alencar, né? Eu não lembro do outro. Lucíola, Diva, eu não lembrava. E Senhora, né? Eu vou ficar brincando aqui falando Senhora, porque para mim tem muito mais a ver com Senhor do que Senhora. Então, são esses 3 romances urbanos que falam sobre os perfis, ou o perfil das mulheres, ou os perfis da mulher. Maravilha, maravilha. Essas 3 obras. Tanto é que no próprio livro, no romance Senhora, ele vai citar numa espécie de metalinguagem diva, que é dele. É uma coisa interessante. Eu vou te mostrar aqui. Maravilha. E o amor, como dizia um amigo meu, Antônio Carlos Gomes de Miranda, um grande professor de literatura, que Deus o tem em bom lugar, o Miranda dizia que no romantismo o amor era maior do que o sexo. A valorização, né? Valorização do amor. Eu lembrei do Jabor, Arnaldo Jabor, a música a crônica do Jabor, que foi parafraseada pela Rita Lee, ou não sei quem foi que fez, mas a Rita Lee cantou Amor é latifúndio, sexo é invasão. Linda letra. A letra é uma maravilha. Amor é cristão, sexo é pagão. Mas no romantismo há uma valorização das relações amorosas, do afeto, do envolvimento. É o apelo sentimental, às vezes levado à exacerbação, a uma espécie de exagero aí. De emoções. Mas e a gente vê isso no livro. Muito até, e como nós vemos no livro, como tem isso, como existe, como há isso aqui no romance. O romance é pungente, eu sempre digo isso, né? Ele é pungente por esse apelo romântico o tempo inteiro, porque a impressão que dá, nas primeiras páginas aqui, até por essas abordagens, que é um romance voltado mais para o realismo e naturalismo. Mas não é não, isso aqui é bem sim, mas já caminhando para o realismo? Já caminhando até com algumas características formais, como, por exemplo, a descrição extremamente detalhada, porque ele usa muito um estilo descritivo, o Alencar. E esse estilo descritivo era típico dos romancistas realistas e naturalistas. Então ele faz muito isso aqui. Entendi. Né? Vai começar com Machado. Vai começar com Machado, mas na segunda parte do Machado, né? Porque a primeira parte do Machado, ela foi muito amorosa, porque ele herdou um pouco do romantismo, olha só. Entendi. E o Alencar adianta, porque ele também vai conviver um pouco essa fase de transição do romantismo para o realismo e naturalismo. Então, quer dizer, esse é um livro do romantismo com nuances, vamos dizer assim, do realismo. Sim. E numa transição. E exatamente. Os primeiros livros do Machado fazem uma certa referência à realidade realista. É um romance urbano que retrata o casamento por interesse, coisa que era muito trabalhada no movimento realista naturalista. Né? Mas no final da história, o amor prevalece. O amor prevalece, né? Aí, exatamente por isso, de o amor prevalecer, você tem esse grande toque romântico aqui, ou até ultra romântico do livro Senhora. Eu vou falar Senhor o tempo todo. Maravilha. Vou usar Senhor o tempo Ronaldo, todo. pedi para Maria colocar para a gente aqui a imagem do Alencar, para a gente ver. Inclusive, Ronaldo, ele tem uma barba que me remete ao Machado. Ele é muito bonitão, né? Não, eu acho. Linda a foto dele, né? Linda a foto. Bem cara de século XVIII, né? Sim, 19. 19, perdão, 19. É isso, exatamente. 18 é da Revolução Francesa. Perfeito. Maria, coloca pra gente a próxima também. Eu queria mostrar aqui uma edição
do livro, que foi a que eu comprei. Não, não, tem a outra, a outra. Isso. Eu não sei se é a mesma edição que você tem. Não, não é a mesma, não. Mas eu coloquei porque tem ali, ó, texto integral com questões de vestibular comentadas. Uhum. Provavelmente questões do vestibular de São Paulo, FUVEST, Sim. Unicamp, eu realmente não sei dizer. Mas é um Provavelmente algumas questões discursivas. discursivo, Provavelmente. mas é Uhum. uma possibilidade aí do pessoal comprar Uhum. essa edição e ter ali umas questões para se familiarizar ainda mais com o tema, né? A sua também tem? Tem. Tem umas questões também. Tem. Nada com cara de UERJ, obviamente, Não, mas isso quer dizer, não sintomatiza é, aquilo que pode ser cobrado na prova da UERJ. Passa longe dessa que passa sintomatização. perto não Passa... é certeiro, diapasão da UERJ, são as questões que você faz para o simulário. Como sempre, né? Obrigado. Como sempre, né? Eu chego bem perto mesmo. É isso. Vamos falar então um pouquinho do livro. Eu acho que legal, Ronaldo. Assim, nesse primeiro episódio, a gente primeiro falar para o pessoal o que foi o livro, dar uma ideia do que foi, do que é a história. Porque são 200 e poucas páginas. 230. Não vai dar para a gente falar. Muita coisa, não dá. Mas né? dá para ter uma noção do enredo. Sim. O enredo é esse, né? Como eu falei agora há pouco, a história desses dois protagonistas, porque a gente não pode falar em dois personagens, né? São dois protagonistas, a Aurélia Camargo e o Fernando Seixas, né? Que eles se conhecem numa determinada época e eles mantêm uma relação, parece que eles sentem aquele sentimento forte de amor entre eles, mas o Fernando Seixas, um homem assim que eu digo sempre, eu gosto muito desse personagem, eu gosto desse protagonista, porque ele é de nobreza, ele é recatado, ele é um personagem, um protagonista de finura, e ele tem bons comportamentos, é cortesão. Valores morais. Valores morais. Embora no livro, no primeiro momento, não seja isso que aparece com referência a ele. E ele, claro, ele vinha de família pobre, e ele tinha uma preocupação, ele era um funcionário público, ele tinha preocupação de conquistar uma vida financeira. E aí ele recebe a proposta, namorando, né, quase noivo da Aurélia Camargo, ele recebe uma proposta para se casar com uma personagem chamada Adelaide, cujo pai era riquíssimo. Um dote. Um dote, exatamente, ele recebe um dote. E ele, no primeiro momento, não diz para a Aurélia Camargo, né, que só começou a se afastar dela. E ela percebe, porque ela era muito arguta, muito ladina, muito astuta, e ela percebe isso. Aliás, como todo coração feminino, né? Eu nunca desprezei o coração feminino, porque o coração feminino tem essa astúcia, eu digo até imanente, permanente, intrínseca, natural. Eu acho que esse é o grande poder da mulher. Por isso que eu brinco muito, às vezes, eu digo que eu sou um homem de coração feminino, e às vezes até mal interpretado. Então, a Aurélia percebeu isso, conversou com ele acabou falando a verdade, e eles terminaram o relacionamento, e a Aurélia descobriu que ele ficou com a Adelaide exatamente por ele receber o dote. Exatamente. Aí a Aurélia foi tomada de um ódio, né, incomodada na honra dela. E enriqueceu. Depois ela recebeu uma herança do avô dela. E aí ela faz o quê? Ela vai partir para a vingança. E o romance todo girando em torno dessa vingança. Isso eu acho que prende muito o leitor. Ele vai querer saber o final disso aí, no que vai redundar tudo isso. E ela maltratou. Humilhou bastante o Fernando Seixas. Por falar em Seixas, Fernando, eu não li o livro todo, comecei. Vou te dizer que no início eu tive dificuldade ali. Ora fala de Fernando, ora fala de Seixas, e eu não tinha decorado o nome dos personagens ainda. Me lembrou até o 100 Anos de Solidão, que vai utilizando o mesmo nome por gerações. E além disso, uma linguagem difícil, muitas palavras ali que eu desconhecia, né? Você foi buscar no dicionário essas palavras? Eu sempre digo o seguinte, eu desde jovem tinha monomania de dicionário. Sempre gostei de conhecimento vocabular. Quanto mais eu pudesse ter conhecimento de palavras, melhor para mim. Eu me sentia muito prazeroso com isso.
E olha que eu domino aí em torno de 60 a 70 mil verbetes da língua portuguesa. Claro que eu não os ponho em prática, porque eu não tenho contextos para praticar isso o tempo inteiro. E neste romance aqui, por baixo eu aprendi 50 novas palavras que eu não conhecia. Eu ia aprender 500. Se você aprendeu 50... 50 novas palavras. Mas uma linguagem erudita. Muito erudita. Eu estou falando muito isso, né, erudita. assim, não só como uma além curiosidade, mas eles podem fazer uma citação em relação a isso, a linguagem que não é informal. O livro não traz uma linguagem informal. Não, é todo ele assentado na formalidade discursiva. E uma outra coisa interessante é a sintaxe, a maneira como ele constrói, né, o pensamento dele. A estrutura da língua com o Alencar é extremamente estilizada, estilística, formal mesmo. Sim. Muito formal. Não são só a questão das palavras. Sim, porque você pode recorrer ao dicionário e resolver isso trocar, fácil. Né? Botar um sinônimo, mas não é isso. Determinadas é a construção. Que só quem tem assim, uma iniciação estética é que vai entender bem. E o romance, para mim, é muito sedutor também nesse sentido. Na parte formal, mas na forma como ele constrói tudo isso. Né? Eu fico preocupado com quem não tem 60 mil verbetes. Eu confesso que, enquanto aluno de ensino médio, eu recebi lá a recomendação da escola de ler, eu não consegui ler. E eu achei que agora fosse ficar mais fácil 35 anos depois. Eu tive dificuldade. Não, mas eu acho que... E é uma dificuldade realmente, né, ostensiva que dá, que é realmente... O romance é muito difícil com relação à instrumentalização do idioma, a instrumentalização da língua. Aí sim, é difícil. Para quem não está iniciado nisso, é muito difícil. E eu não sei se isso... Né, não, o pessoal está assistindo o podcast justamente para a gente tentar. Eu acho que o mais importante, sinceramente, mais importante, não é fazer uma análise, não é uma análise estilística do Zé de Alencar. É nós abordarmos aquilo que pode ser que a UERJ cobre nesse segundo exame de qualificação. Sim. De uma coisa eu tenho certeza. Todas as partes técnicas que ela cobrou no primeiro exame de qualificação, ela não vai cobrar agora, ela sempre faz essa diferenciação. Porque ela cobra no primeiro exame, não cobra, ela não vai cobrar no segundo, vai cobrar o que não cobrou no primeiro exame de qualificação. Esses dias, né? Eu estou apostando em algumas coisas, e eu acho que dessa vez eu acerto de novo. Falei com o pessoal esses dias, isso acontece também em outras áreas, né? A primeira prova caiu probabilidade, matemática, agora a tendência é análise combinatória. Geografia também tem isso, né? Então o que não caiu no primeiro tem mais chance de aparecer no segundo. Acho que o pessoal tem que levar em consideração isso. Quer dizer, as figuras de linguagem que não apareceram, né? Caiu o paradoxo. Caiu. O paradoxo pode cair antítese, pode cair um eufemismo, um metonímio. Embora eu, aproveitando agora, fazendo esse treinamento que você falou, eu não vi assim muitas figuras. Quando se fala em figuras de linguagem, nós estamos falando de metáforas, já falei isso no outro podcast, estamos falando de metáforas específicas. Você tem as figuras de pensamento, já falei isso, eu sempre reitero em sala de aula isso, as figuras de pensamento, elas são figuras que trabalham com a imagem, com o significado, com a mensagem, então são todas elas metafóricas. Você falar num eufemista, está falando numa metáfora eufemística, ou num eufemismo metafórico. Falar numa hipérbole, você está falando numa hipérbole metafórica ou numa metáfora hiperbólica, e assim vai. São especificações ou especificidades de uma metáfora. Então, o eufemismo é uma metáfora, a personificação é uma metáfora, o paradoxo é uma metáfora, a antítese é uma metáfora. Isto eu não vi muito. O que eu vi muito aqui foi uma sobrecarga de metáforas. Belíssimas metáforas. Então, eu acho que a metáfora vai ser talvez o carro-chefe das figuras de linguagem, segundo o exame de qualificação. É bom todos ficarem atentos a isso. Eu achei alguma coisa aqui que se aproxima ali da personificação, mas é mais uma forçação do que... muito pouca personificação. Foi bom você falar, aí você apresenta para nós aí. Muito pouca personificação. Também não, um ou outro eufemismos aparecendo, né? Foi muito pouco mesmo, essas especificações metafóricas. Alguns aqui, uma metonímia aqui, uma antítese estrutural, de repente tem alguma coisa aqui para a gente discutir. Sim.
Agora, Ronaldo, antes da gente chegar nessa parte das figuras, que eu queria inclusive colocar para você, vamos deixar até para o próximo episódio. Bom, pro próximo. Mas eu queria que você desse uma ideia para a gente de como o livro foi dividido, porque ele foi dividido em 4 grandes partes, né? 4 partes. O preço, que é a primeira parte, né, que fala o preço, que foi a compra do marido, vamos dizer assim, a Aurélia. Depois nós tivemos a parte da quitação, né? Se não me engano, a ordem é essa. Isso, preço, quitação, posse. E a posse, na verdade, em alguns momentos eu vejo até uma certa polissemia nesses, vou dizer, subtítulos. Você tem um título Senhora e você tem esses subtítulos, porque você tem os capítulos, cada parte com 9, 10 capítulos, em média, assim. Um ou outro capítulo com menos de 10, mas normalmente são de 8 a 10 capítulos, se eu não me falha a memória. E esses subtítulos, eu preciso falar subtítulos, eu vejo em alguns deles uma polissemia, como a palavra resgate, por exemplo, que foi a última parte, foi resgate. Então você tem ali o preço, você tem a quitação, a posse e o resgate. O resgate aí eu vejo numa polissemia, eu quero comentar sobre essa polissemia também. Tem algumas apostas aqui que eu queria comentar depois. Eu quero ouvir, que eu quero que você fale de verossimilhança, se tem alguma coisa das figuras. Mas eu pensando o seguinte, a UERJ precisa de alguma forma, imagino que deveria ser assim, cobrar algo que mostre que o aluno fez a leitura, quer dizer, que exija do aluno a leitura. Porque simplesmente colocar uma frase e perguntar qual é a figura é uma coisa, é muito simples, eu não preciso ler o livro. Eu não estou dizendo que a UERJ vai fazer, mas, assim, ao meu ver, seria interessante que ela fizesse. Pô, tem uma questão aqui, como fez ano passado nas crônicas. Tinha questão ali que exigia realmente a leitura. Nesse exame de qualificação, esse primeiro que nós tivemos da nossa história, em 2 exigia relativamente a leitura do conto. Não exigia, vamos dizer assim, radicalmente a leitura do conto. Né? E até, quer dizer, isso que você está dizendo é muito importante. E nesse você acha que pode? Eu acho que eu não aposto muito não, sabe? Que eles vão cobrar o enredo em si. Até porque eles têm assim, e eu acho excelente, eles têm assim por hábito fazer a metalinguagem na própria construção do enunciado. Na progressão do enunciado, com 2 parágrafos, 3, nesse primeiro exame de qualificação, o surpreendeu fazendo questões ali com 3 parágrafos. Houve uma questão com 3 parágrafos. Então, eu sempre digo, quanto mais parágrafos houver numa questão, mais diluído o entendimento dela, e vai ficar mais fácil para o candidato entendê-la. Então, eu acho que a UERJ, mesmo que ela cobre alguma coisa do enredo em si, que exija do candidato a leitura do romance, eu acho que tem que ler, não tem, é sempre bom, é sempre bom, sempre melhor, mas eu acho que ela vai fazer a metalinguagem do enunciado do que ela está cobrando ali, vai facilitar. Vai explicar. Vai explicar, vai facilitar. Por que eu pensei nisso? Que era mais difícil fazer isso, foi mais difícil, não sei se chegaram a tentar, no conto da Clarice. Conseguir trabalhar um enredo em cima daquele conto difícil, eu acho que é mais complicado que trabalhar com enredo. Com certeza, sim, o enredo aqui é mais fácil de você entender. Eu pensei até na possibilidade de colocarem um trecho do livro, tá? Não sei se é viável, se é possível, um trecho do livro para identificar se é preço, se é quitação, se é posse. Engraçado que eu sempre digo resgate. Que nada aqui, eu sempre digo, ninguém acredita, mas é verdade, nada aqui é planejado ou combinado, tudo que sai no improviso. Inclusive, eu pensei nisso agora. Então, isso foi uma transmissão de pensamento, porque enquanto você falava isso, eu ia falar sobre isso, que nós temos que dar importância a esses subtítulos, porque a UERJ pode fazer esse corte e provavelmente vai fazer isso. Ela vai falar sobre o trecho, sobre a parte da quitação, por exemplo, a parte da posse, a parte do resgate, ou a primeira mesmo do preço, e criar e elaborar uma questão, ou 2, quem sabe, sobre isso. A gente pode falar um pouquinho de cada uma dessas partes. Agora, seria importante que eles tivessem uma noção da ordem, né? Sim. Preço, quitação, posse e resgate. Maria, coloca pra gente aquela imagem aí para ver se dá para ajudar a lembrar essa ordem. Tem uma imagem aí que... Essa é surpresa. Essa eu não conheço, né? PQP, Ronaldo. Que
espetáculo, hein? PQP. Essa realmente é Ronaldo. surpreendente, essa lá. É isso aí. Mnemônica, né, Ronaldo? Dá para PQP, lembrar. E o PQP. É isso aí, gostei. Ronaldíssimo. Cara. Esse Preço, quitação, posse e resgate. essas 3 primeiras letras vão até guardar com facilidade. O PQP, PQP. não, e o R de Ronaldíssimo. Ronaldíssimo. Essa foi boa, gostei muito. Por essa eu não esperava, não. Né? Preço, quitação, posse e resgate. E é isso, que legal isso, né? Não vai ser difícil lembrar que preço é o primeiro. Preço, quita, posse e resgata. Ao final. Quer resumir em poucas palavras cada uma dessas fases? Eu sempre digo, o próprio subtítulo, a palavra já esclarece. Preço é isso, né? Em que relata, o mais interessante é que esse segundo ali, essa quitação, conta a vida da Aurélia. A origem da Aurélia Camargo é interessante. E é uma espécie de metalinguagem do preço. O preço é toda aquela artimanha para que ela convida o tio dela, que é o tutor dela, o Lemos, né, para fazer esse convite, chamar o Fernando para fazer esse consórcio pecuniário. Acho que essa frase é ótima, consórcio pecuniário. Então trata exatamente disso. E aparecem os valores. O que legitimiza muito essa primeira parte de preço são os valores que aparecem ali, né, na moeda vigente à época, que eu nem conhecia, ninguém conhece. Hoje a gente não conhece, né? Mas tem algo a ver com o real, o antigo real. Hoje a gente tem o novo real. Daí o conto de réis, 100 contos de réis, vai por aí fora, que aparece muito no romance. Então o preço é isso, né? A quitação, como disse, conta a história da vida da Aurélia. A parte de posse é a relação que eles vão vivendo depois de casados, né? Com todas aquelas aparências que eles tentam manter para a sociedade burguesa da época. De senhora ou senhor e vassalo. Exatamente. Ele subordinado a ela. Subordinado. Mas isso, quem está vendo isso não é a sociedade da época, né, aqui no Rio de Janeiro. Quem está vendo isso é o leitor. Olha que leitor. O leitor que está vendo essa parte pós-trabalho, exatamente isso. O leitor vendo essa relação dos dois, que é uma relação de aparências para o externo, para o interno não. Eles na casa deles, na vida, dois ali, e o leitor vai ter esse acesso, isso aqui é bonito. É tão bom ser leitor, porque como leitor você tem acesso, você é quase que um narrador. Onisciente, você vai à casa, você vê tudo, você sabe de tudo. E essa parte é muito, para mim a melhor parte é essa, é da posse, quando você vê a relação dos dois no romance. É uma parte fabulosa essa, eu gostei muito. E o resgate é o final feliz. É o final feliz, né? É o final romântico. É o final romântico, mas aí você tem outra polissemia da palavra resgate, porque ele resgata a liberdade e ao resgate do amor também. Os dois acabam se resgatando, vamos falar assim, resgatam esse sentimento amoroso, é a felicidade deles, vão resgatar. A prisão e a liberdade, que seria uma antítese. Sim, exatamente. Eu pensei numa outra, né? O amor e o interesse financeiro, né? A relação por amor mas e a relação é uma espécie de antítese. Mas essas partes são muito interessantes, né? Maravilha. Ronaldo, queria te agradecer. Muito obrigado aí pela presença aqui. Nós faremos um segundo episódio. Faremos um segundo episódio. Falar algumas coisas. Tem muita coisa para falar. Eu tenho também algumas figuras para algumas sugestões de frases aí, de repente, para você estabelecer uma relação com as figuras, ver se eu estou certo ou se eu estou errado. Mas geralmente, já deu o pessoal ter noção. Geralmente está certo, não, né? Que isso. No primeiro exame de qualificação, você acertou tanta coisa aqui que foi ótimo. Muito Mas bom. eu tenho que te consultar. Que isso, eu nunca digo. Olha, a figura de linguagem que eu achei, não, Ronaldo, o que você acha? É uma figura, não é? Tá certo? Você é o nosso mestre. Você que é o grande esteio também nosso aí, para a gente poder fazer esse trabalho. Meu amigo, Prazer, valeu. enorme. Galera, Um abraço. até o próximo. Valeu. Nossa.